Graça e paz, glória a Deus. Vamos agora estar estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo também de número 6, que diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então a nossa missão é agradar a Deus. A terra foi criada por Deus, nós fomos criados por Deus, então para o servir, para o amar, para viver como filhos de Deus, agradando a Deus. Então tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, Deus disse haja luz, Deus viu que a luz é boa e trouxe tudo que for luz, tudo que Ele considera luz para perto dele. Então nós temos que andar na luz, temos que fazer o que agrada a Deus e como servos de Cristo, pois Cristo é o nosso modelo. Cristo é o modelo do Filho de Deus, ele é a verdadeira luz. Quando ali disse Deus haja luz, ali é Cristo, é a palavra de Deus, é o verbo, é o logos, é o começo. Antes, então, da fundação do mundo, antes da terra, antes da humanidade, antes do ser humano, já tinha luz para nós andarmos na luz que é Cristo. Então Cristo veio antes de cada um de nós. Por isso ele é o primogênito. Ele durante o momento da criação, até o momento da salvação, ele é o unigênito do Pai. Ele agrada o Pai. Ele faz de coração a vontade de Deus. Somos servos de Cristo ao agradar a Deus. Então, ao adorar a Deus em espírito e em verdade, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, falar somente coisas que glorificam a Deus, coisas do bem, da paz, da justiça, da verdade. Então, um dos pontos mais importantes é a palavra, pois Cristo é a própria palavra. A luz veio da palavra de Deus. Então, quando nós temos uma palavra que agrada a Deus, somente palavras de vida, palavras de verdade, palavras de justiça, palavras de sinceridade, nós já vamos vencendo o mal, já vamos andando na luz pelas nossas palavras, na palavra de Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, que são palavras, é o louvor, é a adoração. Jesus mesmo vai dizer que o mal é o que sai da boca do homem. É da boca do homem que vai sair tanto o louvor, a adoração que agrada a Deus, quanto o mal que desagrada a Deus. O versículo 7 diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então, em qualquer sentido, seja que o Senhor, o trabalhador, ele vai sempre fazer o melhor como ao Senhor. A nossa vida aqui é para conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, agradar a Deus. Fazer o que nós já sabemos de Deus, o que Deus aprova, o que Deus recebe, o que Deus aceita, o que realmente agrada a Deus, a fé, o louvor, Davi cantando os hinos, Isaías orando, bendizendo com os lábios, sendo tocados pela brasa viva do altar, para que ele pudesse estar na presença de Deus com palavras que agradam a Deus. Oséias, o profeta, então dizendo: tende em vós palavras de arrependimento, tende palavras que agradam a Deus, palavras de louvor, palavras sinceras, palavras do coração, palavras para agradar a Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, como Cristo. Cristo é a luz, é o nosso modelo do filho, do irmão mais velho. Hoje em Cristo, somos irmãos em Cristo, com Cristo sendo o irmão mais velho. É aquele que nos dá o modelo, que diz o que o Pai quer, que nos guia nessa verdade de fazer a vontade de Deus para agradar a Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Somos filhos de Deus e devemos servir ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, a Deus, através de Cristo, como servos de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, que em tudo agradou ao Pai, porque sempre fazia a sua vontade, sempre o adorava, sempre o louvava, o amava, por isso obedecia em todos os momentos. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Veja que Paulo está aqui na carta aos Efésios, ele não está dizendo pela graça sois salvos e fiquem tranquilos e não precisam fazer nada. Jesus já fez tudo. Ele não está dizendo isso.
Porque ele não tem uma guerra com os católicos para ser diferente, falar algo novo, que venha destruir a dogmática, a doutrina católica para estabelecer um protestantismo. Ele não tem isso. Então ele pode aqui em Efésios 6, no último capítulo da carta aos Efésios, onde ele vai falar de graça em algum momento, ele vai falar, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Essa é a verdade. A verdade é que nós entramos na presença de Deus pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas ao entrarmos, nós conhecemos a Deus. Nós então vamos conhecer ao Senhor. E nesse conhecimento de Deus virá a obra. Virá uma nova vida, novas ações, novas palavras. Palavras que agradam a Deus, atitudes que agradam a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, adoração em espírito de verdade. Virá o batismo com o Espírito Santo. Então virá uma série de obras de bem a se fazer. Fazer a Deus, fazer ao próximo, servir a Deus, dar esmolas, agradar a Deus, com oração, com a esmola, com o jejum, com o cântico, como Davi, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, fazendo todo o bem, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Você tem que fazer. Deus já fez, você já recebeu de graça. A graça é uma esmola, é uma ajuda, um favor imerecido de algo que você não tinha nem como alcançar. Pobre, miserável, precisava de Deus, da riqueza de Deus, da graça, toda a graça. Mas a partir do momento que você entrou pela porta estreita, vai no caminho estreito, você vai fazendo bem, amando, bendizendo ao Senhor em todo o tempo, dando graças, adorando a Deus. E é aí que você é igual a Cristo. É dessa forma que você caminha com Cristo, buscando a Deus, servindo a Deus como Cristo, seguindo a Cristo como exemplo do irmão, do Senhor, do que nos ensina. Ele é a luz que vê o mundo, é a palavra de Deus. Então, é seguir a Cristo, andar na luz e vai receber todo o bem que fizer. Qual bem que você vai fazer? Exatamente, para ser o bem, ele tem que ser aquilo que é verdade, que é justiça, que realmente é a vontade de Deus, que realmente agrada a Deus, você sabe muito bem e faz também corretamente. Então é conhecer para fazer, bem feito, todo bem que agrada a Deus. Isso só é possível também com o batismo com o Espírito Santo. Ezequiel vai dizer que nós temos que receber um novo coração e um novo espírito para entendermos a palavra e termos poder para praticar essa palavra e também para ensinar, para pregar, para anunciarmos a luz, para também que a nossa luz da revelação da vontade de Deus possa brilhar cada vez mais. E nós vamos então para o versículo de número 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecer no Senhor, graça para entrar, agora fortalece, conhece, anda nos caminhos do Senhor, adora a Deus, firmai-vos no Senhor, na palavra de Deus, com a glória de Deus, com o batismo, com o Espírito Santo, com a presença de Deus, obedece a Deus, anda nos caminhos do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, com o batismo, com o Espírito Santo, que é o poder do alto, o poder prometido, a promessa do poder de Deus vindo sobre nós, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, andar na luz do poder de Deus, na sua presença, agradando a Deus, fazendo bem em todo o tempo. Então nós estamos aqui, agora Efésios 6:10, falando: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Preste atenção nisso. Faça, aprenda, conheça, fortalecei-vos no conhecimento, no serviço, na obra, nas boas obras, na graça, em tudo, e na força do seu poder, no batismo com o Espírito Santo, nos melhores dons espirituais, buscando os dons do alto. E o versículo 11 já nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós temos aqui falado nos estudos anteriores sobre vencer o mal.
lavar a roupa suja, se purificar de todo mal, de todo pecado. Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que desde lá do Gênesis quer levar o homem e a mulher ao pecado, porque ele sabe que é o pecado que causa separação entre o homem e Deus. Então, de alguma forma, o diabo não quer que você tenha comunhão com Deus, que você faça o bem, que você tenha boas obras, que você ande na luz. Ele quer te levar para as trevas. Ele quer realmente tomar você da presença de Deus com astutas ciladas do diabo, mas você tem que estar firme no Senhor, com o Senhor, andando com Deus, fazendo bem, amando, louvando, glorificando a Deus, bendizendo o Senhor em todo o tempo. Assim ficar firme desta forma, de uma forma que agrada a Deus, que obedece a palavra de Deus, que serve a Deus, que faz o bem. Então, revista-se de toda a armadura de Deus, porque a nossa batalha, então, está aqui no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós tivemos a revelação de Deus, temos essa revelação que nós temos que vencer o mal, está aqui em Efésios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa guerra. Nós temos que vencer o mal. O mal entrou no mundo pelo conhecimento do bem e do mal. Agora o homem pode ir para o mal. Então temos que vencer o mal. O grande desafio é vencer o mal, vencer as hostes espirituais da maldade, que querem levar o homem e a mulher à maldade, ao mal, a desobedecer a Deus e a fazer coisas que desagradam a Deus, para levá-lo para onde? Para as trevas. Deus disse: haja luz, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Então quem anda na luz anda com Deus, tem comunhão com Ele, o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. E quem desobedece a Deus? Quem não anda na luz? Quem pratica o mal? Anda nas trevas. Então, contra os príncipes das trevas deste século. Então, ficou separado este século com as trevas, este mundo em trevas, no mal, jaz no maligno. Nós temos que vencer o mal, vencer o mundo, vencer as trevas, para andar com Deus, estar na presença de Deus, firmes, firmados no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Já sabemos que quem quer levar você para a queda, quem quer fazer você cair, sair da luz para as trevas é o diabo. Então você tem que vencer, tem que estar firme, estar lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que também influenciam. Você tem a palavra de Deus, você tem os anjos, você tem a luz, você tem a vontade de Deus para fazer, para se fortalecer, fazendo bem, boas obras, amando, louvando, glorificando a Deus, andando no caminho de Cristo, seguindo a Jesus, por onde quer que Ele vá, orando, bendizendo ao Senhor, obedecendo a Deus, glorificando a Deus, amando a Deus cada vez mais. Então você pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas existem nos lugares celestiais principados e potestades, príncipes das trevas deste século. Existem hostes espirituais da maldade, que querem levar você para as trevas do mal, da iniquidade, daquilo que desagrada a Deus. E quando você desagrada a Deus, você vai para as trevas. Você não estará mais na presença de Deus pelo seu pecado. Então você precisa vencer, se arrepender, ver onde caiu, praticar as primeiras obras, as boas obras e andar na luz. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu vejo lutar contra o mal e resistir no dia mau, no dia da maldade, no dia da tentação, no dia da prova, o dia que o diabo chega, como chegou lá para o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, tentando-os contra a palavra de Deus para levá-los para as trevas, para o pecado e para a morte, como Jesus, ao chegar ao mundo, ao iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, todo ser humano, nós temos aqui uma ideia, uma visão, uma revelação, todo ser humano ele
passa por este momento de ser tentado no dia mau, para que possais existir no dia mau, no dia da tentação. E havendo feito tudo, como Jesus fez, respondido, crido, firmado na palavra de Deus, ficar firmes, ficar na luz, ficar na bênção, ficar na eternidade, na salvação, ficar na presença de Deus, colhendo o bem que você vai continuar fazendo, vai continuar obedecendo a Deus, vai continuar conhecendo a Deus, aprendendo de Deus com o revestimento do Espírito Santo. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, firmes na luz, firmes com Deus, firmes com Cristo, uma vida de amor a Deus, amor profundo, amor cada vez maior. Pai, eu te amo. Pai, eu te adoro. Pai, eu quero estar contigo sempre, eu quero estar na tua presença, não quero estar em outro lugar. Este é o caminho da adoração, é o caminho do louvor. É o caminho da presença de Deus, o serviço a Deus, amando ao próximo, ajudando o pobre, o faminto, o nu, o necessitado, como Jesus nos ensinou, fazendo o bem, estando assim na presença de Deus, dessa forma, tanto no amor a Deus como no amor ao próximo. E cingido os lombos, então vestindo uma armadura. Lombos, então, em primeiro lugar, ele coloca ali a verdade. Firmados, então, na verdade, deixando toda a mentira. Você luta contra a mentira, você luta contra a falsidade, você luta contra lábios enganosos, falsos, contra coisas que você pode querer ganhar para satisfazer a carne, para satisfazer a avareza, a luxúria, a conquista de coisas carnais ou coisas materiais. Você então vence isso com a verdade, uma palavra de sinceridade e verdade, em que você prospera sim, recebe bens e é abençoado nesta terra, mas anda em verdade, em justiça, de uma maneira correta. Não vale tudo pela riqueza. Em primeiro lugar, a justiça, a verdade, vestida a couraça da justiça. Então é isso que agrada a Deus. Pode possuir, ganhar no mundo inteiro, mas não pode perder a sua alma. Que importa um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Você tem que trabalhar, conquistar com justiça e com verdade, com amor, como fez ali Cornélio, que orava e dava esmolas. Ele era um rico oficial romano, ele tinha condições e ele usava os bens que ele recebia também para socorrer os pobres, os necessitados, e dava a sua esmola. Então isso é estar com os lombos cingidos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Justiça para com Deus e justiça também para com o próximo, com o seu irmão, o seu vizinho, a pessoa necessitada. Você vai andar em verdade e justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então essa fé na palavra de Deus. Se Deus falou sobre a árvore da vida, vai para a árvore da vida. Deus falou sobre Jesus, vai para Jesus, anda com Jesus. Ele disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Se Deus diz, não faça, não minta, não tome o nome do Senhor em vão, guarde o sábado, obedeça a Deus, ande na presença de Deus. Se Deus disse, não cobiçai a mulher do próximo, não cobiçai o bem do próximo, não matar, não roubar, não roube. Faça o bem, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, faça isso. Então, isso é fé na palavra. Recebeu a palavra com fé, você vai obedecer, você vai guardar. Então, com essa fé, você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno, que lança uma palavra contrária, lança uma palavra de desobediência, e você apaga com esse escudo da fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, é colocada essa mesma situação da luta contra o mal. Temos que vencer o mal, lavando nossas vestes, purificando na justiça, na verdade, tudo que aqui está sendo dito. Então, apagar todos os dardos inflamados do maligno, é o que tenta levar para o mal, para praticar o mal, para andar na maldade.
Então veja bem que temos a graça, mas nós temos que fazer o bem, temos que escolher o bem, conhecer o bem, aprender, conhecer a Deus, conhecer a luz, conhecer a justiça, a verdade e andar neste caminho, praticar esta obra. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então veja também quanto nós temos a fazer de conhecer a vontade de Deus, de nos preparar, calçando os pés. Então um sapato ou uma bota, eles são elaborados, são feitos com esmero, com dedicação, com proteção. Então a preparação do Evangelho da Paz é algo que vai exigir dedicação, fazer a obra de Deus com desenvoltura, estar bem preparado, alguém que maneje bem a palavra de Deus. Então nós realmente temos que nos preparar. Essa palavra, calçados os pés na preparação, fala de dedicação, de estudo, de meditação, de conhecimento, reflexão. Está realmente, como diz o Salmo 1, meditando na palavra do Senhor, meditando pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, está sempre refletindo e buscando entender melhor, conhecer e praticar, orar, pedir o dom, o batismo, o poder do Espírito Santo para poder realizar, praticar. Então preparar-se muito bem, estar muito bem preparado, vestindo então toda essa armadura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tomai o capacete dessa salvação, da luz, da verdade de Cristo, do sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vem a salvação em Cristo, é uma fé ativa, é uma fé de prática, é uma fé de obras. A fé sem obras é morta. Então, tomando este capacete da salvação, que realmente nos dá a firmeza de que estamos na verdade, estamos nas boas obras, estamos na luz, e a espada do Espírito. Então aqui uma espada de ação, uma espada de ministração, uma espada de conquista, de avanço, que é a palavra de Deus. Vamos avançar, vamos vencer, vamos conquistar, vamos ampliar nossa tenda com a palavra de Deus. Também tem que tomar, tem que vestir, tem que usar a espada, tem que realmente ter o preparo, tem que ter o conhecimento de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos lendo, vamos estudando, vamos aprendendo da palavra de Deus, e vem o Espírito Santo, vem o batismo com o Espírito Santo, ele vai usar este nosso conhecimento, ele vai nos fazer lembrar do que nós já lemos, do que nós já conhecemos sobre a vontade de Deus, vai nos revelar, mas vai nos dar a direção para o aprendizado, para o conhecimento da palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja bem, quanta obra a se fazer, orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Veja o contexto da possibilidade ampla de toda a oração, de todos os sentidos de oração, todas as etapas da oração, também todo o objetivo da oração, todos aqueles que serão colocados na nossa oração, inseridos, incluídos na oração, na intercessão, com toda a oração e súplica no Espírito. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós choramos, nós pedimos, nós batemos, nós clamamos. Então realmente existe toda essa intimidade com Deus e oração que Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Quando diz que Jesus é o Filho de Deus, é a luz, ele é a luz que nos ensina a agradar a Deus. Como, por exemplo, em toda a oração e súplica no Espírito. Jesus orava, Jesus ia para o monte orar, Jesus falava com o Pai, Jesus estava sempre em comunhão com o Pai, sempre orando, sempre batendo e nos ensinando a fazer isso. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e ser-vos-á dado, vai te dar uma porção ampla, sacudida, e vai também te dar o Espírito Santo a todo aquele que pede. Então, com toda a oração e súplica no Espírito, nós temos essa experiência com Deus, da oração, da lágrima,
da presença de Deus, palavras inspiradas, palavras de amor a Deus, palavras de coração. Pai, Tu és tudo para mim. Pai, eu não sou nada sem Ti, Tu és o meu tesouro nesta terra. Tu és tudo para mim. Então você vai em toda oração e súplica no Espírito, você vai realmente chegando até o trono de Deus, até a presença de Deus, do Pai, com amor, com súplica, com clamor, com louvor, com adoração. Vai se derramando diante do Pai, e as palavras vêm, palavras de vida, palavras de louvor, palavras que realmente Deus se agrada das palavras, da palavra de Cristo. Ele é a própria palavra, Ele é a palavra abençoada, Ele é a palavra que glorifica a Deus, que exalta a Deus em todos os sentidos, no sentido correto. E você então sente a presença de Deus, você agrada a Deus e Deus derrama a sua glória sobre a sua vida e te reveste da sua presença, da presença do Espírito Santo. E vem a voz de Deus, vem a inspiração de Deus, vem a revelação da palavra. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você pode orar, deve orar, perseverar na oração, súplica por todos os santos. Isso agrada a Deus quando você intercede por alguém, quando você ora por outra pessoa, você revela que é um filho de Deus e que também quer que todos sejam salvos, quer que todos se alegrem em Deus, quer que todos sejam felizes e abençoados na presença de Deus. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então também pelo apóstolo, também por nós que pregamos a palavra de Deus, então para que me seja dada no abrir da minha boca, faz alguma coisa e Deus vai confirmar pelo Espírito Santo, como Moisés que estava ali diante do mar. O que eu vou fazer? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, tenho um cajado, então fere a água, bate a vara aí na água que o Espírito de Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o mar. Apenas fale, apenas diga, apenas bata com esse cajado e as águas se abrirão. Então apenas abra a sua boca e Deus vai te dar. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, a palavra do Espírito Santo, é Ele que fala através de nós, é Ele que está aqui, é a sua glória, é a sua presença, é o seu mover, é Ele falando. Ele habita em nós para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele só precisa ter ali o seu Filho abrindo a sua boca, amando a Deus, com propósito no coração firmado de glorificar a Deus, e o Espírito de Deus vai fazer a obra, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, realmente, estamos aqui para falar, porque a obra de Deus é feita pela pregação, pelo falar, pelo ouvir vem a fé. Então, aprove a Deus fazer dessa forma, pelo falar. Falamos porque o Espírito de Deus quer falar. Ele vem em nós em dons de sabedoria, de palavra de ciência, palavra de conhecimento, palavra de revelação, revelando a glória de Deus, falando conosco. Deus quer falar. Deus iniciou a obra falando, disse Deus haja luz. Então ali está toda a verdade na palavra, na luz, que é Cristo, essa palavra, haja luz, e veio a luz brilhou, a luz é Cristo, a luz é o conhecimento de Deus, a luz é a verdade, a luz é o bem, a luz é o amor, a luz é a paz. Cristo é a luz para este mundo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, a luz do mundo, o Cristo, Senhor e Salvador. Amém.